Olha, rapaziada, eu realmente encontrei um dos meus novos mangás favoritos, tá ligado? Que nunca vai conseguir ser superado. Monster. Isso daqui é mais do que um simples mangá. Essa não é só uma das histórias que tem um dos protagonistas mais interessantes que eu já vi, como um dos vilões que, sem meme, sem piadocas, me lembra alguém aí que não é muito agradável. Mas bom, rapaziada, hoje não tem nem por que a gente perder tempo, porque hoje a gente finalmente vai falar de Monster. Bom, primeiramente é muito importante que a gente fale sobre o período que esse mangá se passa, já que isso é uma parada bem relevante para a história em si. Monster é uma história que se passa na Alemanha, momentos depois do Muro de Berlim ter sido derrubado. E por conta disso, esse é um mangá que você pode esperar ver neonazistas, citações ao Hitler, Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Só que mais importante que isso é que o nosso protagonista, o Tenma, é um japonês vivendo na Alemanha, fazendo a sua residência de medicina, trabalhando como um neurocirurgião. E o maluco arrebenta, filho, ele manda muito. Só que todo esse prestígio acaba colocando o Tenma numa relação bem próxima com o diretor, o Heinemann, um cara que aprecia tanto o trabalho do Tenma que deu até a mão da sua própria filha, a Eva, pro cara. E as coisas pro Tenma estão indo de bem a melhor, tá ligado? Ele vive uma vida dos sonhos, principalmente depois que um cantor bem famoso foi operado lá e teve a sua vida salva pelo Tenma, o que aumentou demais a popularidade do hospital. Só que a vida desse cantor ter sido salva veio com preço, já que o Tenma estava ocupado demais para fazer outra cirurgia e um pai de uma família acaba morrendo por conta disso. E exatamente desse ponto em diante, logo no primeiro capítulo, que as coisas começam a decair sem parar na vida dele. E com o passar do tempo, essa morte começa a pesar cada vez mais nas costas do Tenma, tá ligado? Ele não para de pensar que ele poderia ter salvo aquele cara, principalmente porque aquele pai de família tinha chegado primeiro, antes do que o cantor. Mas é aí que a Eva solta a infame frase de que a vida das pessoas não tem o mesmo valor. E logo em seguida, o mangá mostra uma cena de crime, onde uma família inteira tinha sido brutalmente assassinada, inclusive um garotinho, só tendo sobrado essa minazinha aí. Quando o Tenma tava indo pro hospital a atender exatamente o caso dessa família, ele lembra de uma conversa que ele tava tendo com o diretor há pouco tempo atrás, onde ele nitidamente tava usando o Tenma para fazer pesquisas, atender pacientes famosos e aumentar a popularidade do hospital nas costas do Tenma. Tudo isso pelo custo de fazer vista grossa para pessoas que não têm valor, não são importantes e não merecem o atendimento de um dos melhores cirurgiões daquele hospital. E a mesma coisa acontece aqui, já que o garotinho ainda estava vivo, porém ele estava com uma bala enfiada na cabeça. Ia ser uma cirurgia muito complicada, só o Tenma ia conseguir fazer ela. Mas quando ele estava prestes a começar a operação, o prefeito da cidade chega e ele precisa da atenção do Tenma. Então ele vai ter que deixar o moleque pra trás, provavelmente matando ele, pra atender o prefeito. Só que dessa vez, rapaziada, isso não é o que acontece. O Tenma fala foda-se pro status do prefeito, pra popularidade do hospital. Aquele garoto chegou primeiro e ele tem uma vida inteira pela frente. Então o Tenma vai atender ele. A cirurgia em si foi extremamente complicada, mas graças à habilidade que o Tenma tem, ele conseguiu salvar a vida do molequinho. Enquanto o prefeito... Bom, o prefeito não teve a mesma sorte. Uma pausa aqui, rapaziada. Eu gostei muito desse começo por um motivo em específico. A minha mina, ela é enfermeira, então ela tem muitas amigas que são enfermeiras há muito mais tempo do que ela. E cara, se vocês soubessem quantas histórias essas enfermeiras já contaram de médicos deixando o paciente morrer porque eles estão ou no horário de almoço, ou eles estão na pausinha ali pra fumar um cigarro, ou eles deram algum medicamento errado, as enfermeiras estão tentando corrigir, mas o orgulho deles é tão grande que eles falam, não. Tá certo, pode dar isso daí mesmo. O que muitos desses casos acabaram em uma tragédia enorme. E meio que o início de Monster me prendeu por conta disso, tá ligado? Pelas histórias que eu já ouvi a minha mina falando, das professoras dela, ou das enfermeiras que são mais veteranas ali na área contando. A vida humana realmente tem um valor diferente
dependendo de pra quem você pergunta, irmão. Bom, mas depois disso as coisas pro tema só continuam a piorar, tá ligado? O diretor remove todos os privilégios dele, rebaixa o cargo dele, a Eva mete um pé na bunda dele porque ela era interesseira e só tava ligado na posição que ele tinha no hospital, e já completamente destruído, tá ligado? Sozinho, desmotivado, a única pessoa que ele tem pra ouvir os lamentos dele é exatamente o garoto que ele salvou, falando que os mercenários dos médicos que deveriam estar mortos. E misteriosamente, logo depois disso, não só o diretor, como alguns outros médicos desgraçados vão de base, e a garotinha e o garoto somem logo depois. 9 anos se passam, o tema recupera o cargo de cirurgião-chefe depois da morte do diretor e tudo tá indo muito bem, até que um detetive, o Lange, começa a investigar esse caso, colocando o tema como suspeito principal, já que depois da morte do diretor, ele foi o cara que mais se beneficiou. Isso é um pouco suspeito. Enquanto isso, o tema estava encarregado de cuidar de um criminoso que poderia ter algum envolvimento com o mandante do assassinato do diretor. Só que certa noite, o cara foge apavorado, mané. Ele sabia que ele estava prestes a ir de base. E o tema que vê o cara fugindo, corre atrás dele porque, pô, é paciente dele, tá ligado? Ele se preocupa com o bem-estar do maluco. Só que a última coisa que ele esperava é que ele ia encontrar o verdadeiro assassino por trás de todos aqueles crimes. Um garoto que o tema já tinha conhecido há 9 anos atrás e salvado a vida dele. O Johann Liebert. Mesmo sendo uma criança e hospitalizado, de alguma maneira ele conseguiu envenenar os doces que o diretor e aqueles outros médicos comeram, o que levou à morte deles. E isso tudo só foi possível pela ajuda do tema. Por ele ter negado salvar a vida do prefeito e agir por conta própria, ele salvou uma vida que vai matar a maior quantidade de pessoas possíveis. Desse ponto em diante, a vida do tema vira completamente de cabeça pra baixo, tá ligado? Porque além de estar sendo acusado de assassinar o diretor, ele também é o suspeito principal da morte desse paciente que ele tava cuidando. E o detetive Lange, responsável por esse caso, não acredita nem um pouco que um garotinho internado foi capaz de cometer aqueles crimes. Só que além disso, esse filho da puta se acha tanto que ele distorce a realidade pra colocar o tema como culpado de todos esses crimes. Só que agora, malandro, o tema não tem mais tempo pra ficar perdendo. Então ele logo vai aprender a se virar com um veterano, que é um cara bem gente fina, pra falar a verdade, porque agora ele depende só das habilidades dele pra se manter vivo, tá ligado? Porque, bom, vamos lembrar aqui, né, rapaziada? Ele é um japonês foragido na Alemanha. Só o cabelo preto dele já entrega o maluco. Mas no final das contas nada disso importa, porque o tema só tem que consertar o erro que ele cometeu lá atrás. Ele vai matar o Johann. E malandro, eu não consigo botar em palavras o quão foda esse início é. Até esse momento, o tema ele é mostrado como um cara que é anti-morte, tá ligado? Não só porque ele é médico e salva as pessoas. Isso vai contra quem ele é. Ele acredita no potencial e que as pessoas conseguem sempre melhorar. E a jornada desse protagonista não é em melhorar pra conseguir derrotar o vilão e atingir os seus objetivos. Não, malandro. O tema tá indo contra o que ele acredita como médico. O tema tá indo contra o que ele acredita como pessoa. E essas coisas ficam entrando em conflito ao decorrer da obra inteira, tá ligado? Que nessa vez aqui que o tema é obrigado a ajudar um terrorista que matou um monte de gente, mas antes de fazer isso, mesmo com uma arma apontada na cabeça dele, ele deixa o cara sofrendo um pouco ali pra sentir como é horrível morrer, pra ver como essa não é uma sensação que ele quer causar em outras pessoas. E quando a vida desse terrorista tá por um triz, aí o tema vai lá e ajuda ele, porque agora ele nunca mais vai cometer um crime assim, já que ele sabe como as pessoas se sentem quando elas estão prestes a morrer. Além disso, enquanto ele investigava pra descobrir aonde o Johann tava, ele acaba descobrindo que ele era um moleque que estava preso num orfanato onde eles estavam fazendo pesquisas com crianças pra transformar elas em super soldados. E não que nem o Capitão América. Queriam transformar aquelas crianças em criaturas cruéis, sem sentimentos, que seguem ordens e executam elas da melhor maneira possível. Só que o que essa pesquisa atingiu foi algo muito pior, muito além do que eles imaginavam. Eles não criaram um soldado, eles criaram alguém que mata sem propósito, que não segue ordens além das próprias motivações. Alguém que só vê igualdade
na morte. Só que um desses pesquisadores ainda estava vivo e tava tentando transformar uma criança, o Dieter, em um novo Johann, tá ligado? Torturando o moleque. Só que o tema, quando vê isso, ele obviamente confronta o cara, tá ligado? E mesmo tendo ali a vida do cara na mão dele, podendo atirar a qualquer momento, ele não faz isso. Ele simplesmente tira o Dieter da mão desse cara. E por mais bizarro que seja, ele ainda se importava com o moleque. E agora ele perdeu a coisa mais importante dele pra sempre. Alguns capítulos desse mangá não adicionam muita coisa assim pra obra como um todo. Só que mesmo esses capítulos que não adicionam tanta coisa assim, eles são incríveis, mané. Na moral, tem uns aqui que eu fico com nó na garganta só de lembrar. Tem tanto personagem nessa obra, rapaziada, que é até maluquice pensar como todos eles conseguem ser bem desenvolvidos e ser bem utilizados na história. Mas, é claro, que a gente tem um aí que se destaca mais, o Johann. Ele é um vilão bem diferente do normal. Quando eu falo do Johann, uma das coisas que mais vem na minha cabeça, assim, é ele falando sobre a filosofia dele, que todas as pessoas são iguais na morte. O que meio que parece que é aquele clichê do vilão que, ai, eu só sou mal por ser mal, sei lá o que. Só que antes de tu pensar que o Johann é esse tipo de vilão, a história, malandro, dá uma volta nisso e aprofunda demais ele. Depois da gente descobrir sobre os experimentos e parará, a gente sabe que o Johann é um moleque perturbado, tá ligado? E talvez a morte seja o único jeito que ele tem pra conseguir entender ou tentar recuperar algo que ele perdeu na sua vida. Talvez sentimentos, talvez amizades, talvez uma família ideal seja o que ele quer. O Johann é alguém que não tem nada, ele vive em um vazio. Ele mesmo acha que é alguém que não existe. E conforme o mangá vai desenvolvendo esses temas e a gente vai vendo as crueldades, os crimes hediondos que ele cometeu, fica até confuso de saber se ele realmente é o vilão ou a vítima da história. Será que ele realmente é uma pessoa ruim? Será que depois dele atingir os objetivos dele, ele vai parar com os assassinatos? Ou ele realmente é o monstro da história? O final da obra, que eu não vou falar aqui, meio que deixa isso em aberto, tá ligado? A gente não consegue concluir exatamente que tipo de pessoa Johann é, o que só deixa as coisas melhores ainda, tá ligado? Tanto eu como qualquer pessoa que esteja lendo nunca vai conseguir assumir exatamente que tipo de pessoa o Johann era. E essa é a magia de Monster pra mim. Bom, rapaziada, se não ficou óbvio bastante, eu mais do que recomendo esse mangá. E eu falo como alguém que procrastinou pra porra esse mangá, porque eu sabia que era bom, mas eu tinha preguiça de ler. E vindo de mim, filhão, leia esta obra. Você provavelmente vai gostar tanto dela que vai ficar difícil de superar depois. Esse mangá é fenomenal e vale toda a atenção do mundo. Mas bom, rapaziada, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se preocupa, semana que vem temos Hunter x Hunter aqui no canal, rapaziada, que esse arco aí, malandro, esse arco tá bom, hein, viado? Mas bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, só que não antes de agradecer aos digníssimos, os membros do canal e os meus amores, os marcados pelo estigma, que são o Pedro H, o Porra Games, o Heitor Sal, o Lucas L. Claudio, o God Drake, o Shibaliano, o Gabriel Campos Dourado, o Fufu, o Charas, o AlPZ, o Barista, o Mad Dog X, o Selo, o Raco, o Agostinho Carrara, o Shaolin do Sertão, o Douglas Burato, o Adler Ferreira, o Psine Assistir Chique, pelo amor de Deus, o Tio Nox, o Slade Menino, o Kaito, o Toy Core, o Akisami, o Mr. Winters, o Daniel Rossi, o Pitou, Stephanie Fidelis, o Igor Farias, o Trauma, o Ninales, o Mr. Salandro, o Carlos Rich, o Ryu Zero, o Lucas Chamoni, o Pujin, a Raquel Moreira, o Ruben, o D364869, o Félix com F, o Dantes, o LawCreator.mp3, o Fiel, o Sassagueiro, o Jedar 2B, o Useless and Sinful, o Retrokaido, o Canal do Kido, o Jean Lennon, o Rian Bandeira, o Ticatari, o Keko, o Shai, o Meu Pai Batia, o Arthur Moon, o Gustavo Moreira, o Texudo Blue, o Camilo Souza, o Dimas Heitor, o João Pedro Kowalski Raimundo, o Shaolin, o Planeta X, o Gabriel Oliveira, o Netoman, o Rainbow Planet Dance e o Echo. Muito obrigado por toda a ajuda que vocês dão aqui no canal, rapaziada, tanto para os membros mais velhos, tanto quanto os membros que estão chegando atualmente. Obrigado demais por todo o apoio de vocês. A ajuda de vocês significa muito aqui para a criação de conteúdo. Vocês não imaginam, mané. Mas por hoje é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!